18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, essa pessoa que ora comigo ensinou aos seus filhos, amigos, a não brincar com coisa séria. E acabou que esta pessoa brincou com a sua própria vida. Não deu atenção às oportunidades que o Senhor lhe deu de te buscar, de te conhecer. Não aproveitou as oportunidades de aprimorar os seus conhecimentos, de completar a sua formação, de ser um melhor esposo, um melhor filho. Deus, todos nós podemos e devemos aproveitar as oportunidades, mas principalmente as mais importantes, relacionadas à fé, ao casamento, à família, à saúde, à vida profissional. Mas esta pessoa desprezou e agora está sofrendo as consequências. Perdeu oportunidades maravilhosas. Mas agora, aonde quer que ele esteja, orando comigo, em casa, no presídio, no hospital, no carro, no trabalho, não importa o lugar, seja ele famoso ou anônimo, rico ou pobre, tenha sido ele bom ou mau, agora, aí, ele fala contigo, ele desabafa. Fale, meu amigo. Eu vou parar de orar para você falar e dizer: meu Deus, eu não quero perder a oportunidade de te buscar, de te conhecer neste jejum de Daniel. Eu quero ser possuído pelo teu Espírito. Fale com Deus. Deus, eu declaro esta água consagrada por Ti, para que esta pessoa seja purificada de acusações, traumas, complexos, vícios e seja cheio do Teu Espírito, já nesta primeira semana do jejum de Daniel. E você que crê, diga: eu creio. Então, beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Receba paz, receba força. Meu Deus, eu seguro em mãos esta bata para pedir em favor desta pessoa que está arrependida, arrependido de ter desprezado a Tua palavra, o Teu nome, a Tua casa, mas que agora decide se batizar nas águas. Que ainda nesta semana ele seja batizado para ser possuído pelo Teu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Meu nome é Stephanie Rodrigues, eu tenho 23 anos. Na minha infância, tudo era conturbado, né? Minha família não era estruturada, tínhamos problemas em casa, né? Meu pai alcoólatra, minha mãe sempre muito nervosa. E eles se separaram, ainda era pequena. Eu comecei a sofrer bullying na escola, né? E para me defender, eu comecei a me envolver com amizades, entre aspas, que era envolvida com as drogas e o tráfico de drogas. Comecei usando, né, cigarro, maconha, e eu virava noites. Comecei a me envolver a fundo no tráfico de drogas. Aquilo ali passou a ser minha vida. A convivência com a minha mãe. Eu dizia que odiava ela, tinha nojo dela, e ela me agredia muito. Ela falava que preferia que tivesse me abortado, que eu não fosse filha dela, porque era um desgosto tão grande que eu causava para minha mãe com aquele comportamento, né? As pessoas chegavam e falavam para minha mãe: sua filha é uma marginal, sua filha é um lixo. Comecei a me envolver mais a fundo naquele meio,
começou aquele emaranhado me abraçar de uma forma que aí quando a gente ia para uma festa num parque da cidade, um aniversário da cidade, enfim, como era no litoral, na própria praia, a gente começou a fazer os arrastões. Passou um tempo, eu comecei a ver uma mudança. Minha mãe não estava indo mais atrás de mim, lá no lugar que eu estava morando, que era próximo a uma biqueira, um ponto de droga. Eu via ela passando, eu via que ela estava com um semblante diferente, eu via que ela não estava mais fazendo escândalo, enfim. E aí, uma obreira da Igreja Universal, a pedido dela, ela fazendo uma corrente por mim, e aí ela falou que a minha mãe tinha pedido para ela me convidar. A primeira reunião que eu fui, eu lembro que eu cheguei, seria cômico se não fosse trágico, eu lembro das minhas vestes nesse dia, eu lembro de tudo, uma pessoa totalmente destruída ali, né? Era uma pessoa, uma mulher que não me valorizava. O pastor chamou, era um domingo de manhã, e ele chamou à frente e para subir no altar quem estava cansado daquela vida. E ali, quando ele chamou, e a forma que ele falava, que aquele pastor falava, era tão direto, tão puro. E eu lembro que ele falou, você que quer conhecer esse Deus, você quer conhecer, você quer ter uma experiência real com Ele, vem aqui, sobe no altar. E para mim aquilo, por mais que eu estava chegando na igreja, eu já via a honra que era subir no altar, porque desde o primeiro momento que eu pisei os pés na igreja, eu entendi que o altar era santo. Ali, Deus, Ele falou no meu intelecto, falou no meu íntimo, que Ele estava me separando. Deus mostrou para mim que as drogas não eram algo dele, para mim. Não era algo certo a se fazer, só me causava destruição. Então, as drogas eu deixei. Deus ia mostrando para mim, poxa vida, isso não condiz comigo. Eu lembro que tem um versículo que fala, né, para a gente ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus. E aí eu comecei a me olhar no espelho. E aí eu comecei a ver aqueles piercings, aquela minha vestimenta mostrando o meu corpo mais do que deveria. E aí aquilo começou a me incomodar. E é muito forte o sentido de que não foi nenhum ser humano, nenhum homem, nenhum pastor, obreiro, que seja da igreja, que me falou. Foi o próprio Deus falando no meu intelecto, é algo muito racional. Então, eu lembro que eu falei, eu nem vou nem vender, eu não vou nem, não vou nem dar essas roupas. Eu joguei fora. Joguei fora, assim como eu joguei fora a vida velha. Foi uma iniciativa que eu tomei e é imediato o retorno. Você começa a se sentir aliviado. E eu via que tinha coisas mais profundas, como mágoa, sentimentos assim, que ainda impedia de Deus estar dentro. Eu falei, mãe, me perdoa. Eu retiro tudo que eu falei para a senhora. Tudo aquilo. A senhora não teve culpa de nada. Nada. Foram as minhas escolhas. Então, ali foi libertador. Eu já estava ali buscando o Espírito Santo, era jejum de Daniel, eu fazendo. Aí eu lembro que eu cheguei no pastor na época e falei assim, poxa vida, pastor, eu não estou mais em pecado, eu estou fazendo tudo certinho, eu quero tanto receber o Espírito Santo, eu venho toda reunião querendo receber e não recebo. O que eu tenho que fazer? Aí eu lembro que o pastor falou assim, olha, você está ansiosa. Você não tem que vir preocupada em ter um culto agradável. Você tem que vir preocupada, se eu posso assim usar essa palavra preocupada, em prestar um culto agradável a Deus. E Ele vai descer. E eu fiquei a semana inteira refletindo naquilo. Quando chegou essa quarta-feira, 8h da noite, a reunião começou. E ali eu esqueci de todo mundo que estava ao meu redor. Minha mãe estava ali também. Eu esqueci de todo mundo. E comecei a adorar a Deus. Foi algo muito racional, apesar de que a gente fala racional no sentido de que não é uma emoção descontrolada, é fé, é sobrenatural, mas é no intelecto. Ele falou na minha mente, receba o meu espírito, creia. Ali a força entrou, ele preencheu o vazio e aí veio uma força sobrenatural. Qualquer problema que
que se levantou dali para frente, veio lutas, tudo. Eu olhava tudo assim, é tão pequeno diante da grandeza do Deus que mora em mim agora. Hoje eu cuido de pessoas, são almas que eu vejo o quanto elas precisam de Deus. E Deus me conforta e fala, enquanto você cuida dos meus filhos, eu cuido da sua família. Deus, Ele dá essa certeza para mim. Hoje o relacionamento com a minha mãe é totalmente diferente. Ela reconhece a grandeza de Deus através da obra que Ele fez na minha vida. O Espírito Santo é o ar que eu respiro. O Espírito Santo é o ar que eu respiro, porque eu não me vejo sem Ele. Pode me oferecer o mundo inteiro, a conquista que for, em troca de eu abrir mão e não ter mais o Espírito Santo, de maneira alguma. Não existe essa possibilidade. Se o ser humano concentrar sua busca no âmbito material e desprezar o espiritual, estará fadado à ruína. O material não produz vida, realização. Já o espiritual, sim. Daí a importância do batismo com o Espírito Santo. Você tem sido espiritual ou carnal? Seja sincero na sua resposta. Você dá mais valor às coisas materiais ou às coisas espirituais? Prepare-se, meu amigo, para receber das mãos do Senhor Jesus, representadas pelo altar, o pão e o suco de uva, no domingo da Santa Ceia da entrega total, dia 4 de abril. Vai ser domingo de Páscoa. Faça parte do jejum de Daniel. Comece a fazer abstinência de informações seculares desnecessárias hoje, até o dia 11. Siga o programa Encontro com o Espírito Santo no Instagram e saiba mais ao respeito do jejum de Daniel. A Stephanie, ela valorizou as coisas materiais e foi frustrada e decepcionada, até que ela tomou a decisão de investir na sua vida espiritual e buscar o Espírito Santo. Ele foi o único capaz de transformá-la. É Ele que chamou e que encontrou a você. O jejum de Daniel é um jejum de informações e entretenimentos, para dedicarmos mais tempo aos pensamentos de Deus e assim alcançar a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Nesses 21 dias, você desfrutará de uma comunhão mais íntima com Deus, pois tudo o que é desnecessário e inútil, meras distrações que não acrescentam em nada à sua vida, serão excluídas. Com isso, haverá mais tempo para investir no seu interior, na meditação da Palavra de Deus e em conteúdos que acrescentarão na sua fé. Participe do jejum de Daniel e você perceberá mudanças em suas ações e reações. De 21 de março a 11 de abril. Que tanto o dinheiro dela como o meu evaporava. A gente não tinha conforto dentro de casa, a gente tinha o básico, comia o básico e trabalhava sem parar. Meu nome é Gerson, eu sou autônomo vendedor. E desde pequeno eu sempre gostei de jogar bola, né? Então meu sonho era ser jogador de futebol. Aí eu fui para o Paraná, né? Joguei uns 2 anos lá sem ser profissional, depois eu profissionalizei, até cheguei a realizar o meu sonho. Porém, foi vindo as frustrações. Eu jogava, só que aí não tinha perspectiva. Aí eu voltava para cá, né? Que a gente jogava uma temporada, depois eu voltava para cá. E só que foi assim, era sonho e frustração, porque não progredia. O que eu ganhava era muito pouco. Na maioria das vezes a gente lá acabava jogando por moradia e comida. Aí quando a gente ganhava alguma coisa, era assim, ganhava num dia, 2 dias já evaporava. Apesar do apoio da minha mãe, apoio do meu pai, eu acabei desistindo e fui tomar outro rumo na vida. Aí eu fui procurar um emprego. Trabalhava, quando chegava no dia de receber, eu recebia, passava 2 dias, o dinheiro sumia, não via nada. Eu e minha esposa, a gente casamos, compramos uns móveis bem simplesinho, tanto o dinheiro dela como o meu evaporava. A gente não tinha
conforto dentro de casa, a gente tinha o básico, comia o básico e trabalhava sem parar. Com o tempo, isso aí foi acabando desgastando um pouquinho também dentro de casa, né? A gente acabava brigando, discussão, passava necessidade e eu vi que tava bem crítico mesmo. E eu lembrei, eu falei, poxa, minha mãe vai na igreja, né? Eu falei para minha esposa, eu falei, vamos na igreja com a minha mãe? E aí ela pegou e falou, tá bom. Mas assim, a gente vinha só para falar que estava vindo. Era ensinado, só que a gente não praticava. Cheguei num ponto assim, bem crítico. Cheguei com o carro com busca e apreensão. E eu pedi para Deus me falar o que eu estava fazendo de errado. A minha mente estava fechada, eu não conseguia enxergar. E aí Deus começou a me mostrar através dos testemunhos. Falou para mim, presta atenção nos testemunhos, o que eles faziam. E aí eles falavam, tem que obedecer, tem que fazer o que o homem de Deus está falando. Aí nesse dia eu peguei e estava sozinho. Falei, meu Deus, se o Senhor me abençoar, e semana que vem eu tiver alguma coisa para me dar de oferta, eu vou ofertar. Eu lembro que na época eu fiz ainda um voto de R$100. Eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho hoje, né, com vendas pela internet, né, com roupa, com relógio, essas coisas. Só que assim, eu comecei a trabalhar, mas eu não tinha um cliente. Era só a vontade de fazer aquilo mesmo. Aí quando foi na semana seguinte, apareceu um cliente, eu fiz uma venda. Nessa venda eu ganhei R$150. Aí eu tirei o dízimo, eu falei, já que tá para fazer do jeito que Deus tá falando, eu vou fazer. Eu não era dizimista. Aí eu tirei o dízimo e sobrou R$135. Aí na hora veio na minha cabeça, falei, poxa, eu fiz um voto com Deus de R$100. Se eu der os R$100, eu vou ficar com 35. Eu falei, mas amém, eu não tinha R$100 para dar e nem tinha 35 na semana passada. Aí eu fiz, aí Deus começou a abençoar. Na semana seguinte foi 200, aí Ele começou a abençoar. As coisas começaram a acontecer e ninguém botava uma fé em mim. Porque eu vim de um monte de frustração mesmo. A minha esposa trabalhava nessa época praticamente ela que bancava a casa. Eu vi que ali era o caminho. Eu comecei a fazer certinho. Comecei a obedecer, comecei a ter temor a Deus. Comecei todo dia a ter venda, todo dia eu tinha venda. Aí daqui a pouco eu peguei e troquei de carro. Eu morava no fundo da casa da minha mãe. Quando foi há um ano atrás, a gente compramos nossa casa. Trocamos de carro de novo, agora a gente comprou uma moto. Quando eu penso em fidelidade, eu penso em tudo. Não é só o dinheiro. É que nem eu falo para minha esposa, separar os primeiros 10% é o mais simples. Pra gente que tem temor a Deus, o dinheiro é o mais simples, é o mais fácil. O mais difícil é na vida mesmo. É você acordar de manhã, você já fazer uma oração, você já lembrar de Deus, você saber que Deus é tudo. Mas se a gente tem o temor e a fidelidade em Deus, a gente sabe que não vai faltar nada pra gente, em todos os sentidos, principalmente na paz. Eu trabalho com a minha esposa o dia inteiro, a gente não briga, chego em casa é uma paz. Eu chego, eu faço minha oração, antes de sair eu acordo cedo, eu leio a Bíblia. Eu reconheço que se não fosse Deus na minha vida, eu era um fracassado. Ele é tudo, em primeiro lugar, em tudo mesmo. Se você está cansado de fracassar com os seus objetivos, de prosperar, de ser uma pessoa bem-sucedida, você investe tempo, você investe dinheiro, você investe, as suas forças, envolve inclusive a sua família, todo mundo, e você continua sendo fracassado, frustrado, então é porque está faltando, meu amigo, você fazer uma prova com Deus. Provar não a palavra do homem, mas a palavra do Criador. Está escrito no Salmo 112, versículo 7. Veja, quem honra a Deus não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Quando você tem uma aliança com Deus, você honra Ele em primeiro lugar, então Ele lhe dá sabedoria, Ele lhe dá saúde, Ele lhe dá uma força fora do comum. Você não teme as más notícias. Não, você não se deixa abalar pelas circunstâncias, pelo contrário, quanto mais dificuldade, mais forte, mais definido, mais corajoso você se torna, porque Deus lhe dá essa força. Quem confia em Deus recebe do seu espírito a sabedoria para administrar, lidar com os clientes superiores,
funcionários, recebe saúde para dar o melhor em tudo que faz, não fazer o corpo mole, não ser negligente, indolente, ser proativo e recebe força. Força para quê? Para concluir tudo que você iniciar. O que você já deixou pela metade? Já neste ano, não vamos nem falar do ano passado, hein? Só deste ano. Olha só o seu estado. Está aí a razão pela qual você não consegue conquistar ou estabelecer o conquistado. Está faltando uma aliança com Deus. Honre a Deus, vá para o altar, devolva a Deus o que pertence a Ele. O quê? O primeiro lugar. Tudo pertence a Ele. Quando você assumir o segundo lugar, Deus vai assumir, então, o primeiro na sua vida e vai guiar os seus passos. E você vai prosperar, você vai arrebentar. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online, pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. Em Isaías capítulo 43, versículo 8, Deus, o Todo-Poderoso, afirma: trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Em outras palavras, volte-se para mim. Vocês que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm me rejeitado. Eu sou o Criador, o teu Salvador. Estamos vivendo os últimos tempos, meu amigo. E cabe você tomar a decisão de investir na sua salvação, priorizando assim o batismo com o Espírito Santo. E quem já é batizado, a renovação, o avivamento, para que você possa ser usado por Deus para levar vida, esperança, verdade, luz aos que estão nas trevas. Aos domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal, temos estudado o livro do Apocalipse. E cabe você investir na sua vida espiritual, na sua salvação. Estamos no jejum de Daniel. Vamos transmitir a reunião neste domingo, para que você possa participar aí no seu lar. Você deve estar preparado, mas você pode vir ao Templo de Salomão ou o Templo da Universal, não para participar de uma reunião presencialmente, mas fazer a sua oração de forma individual, ir ao altar e adorar a Deus, cumprir com os seus votos, apresentar as primícias e buscar nele o que só Ele pode nos dar: sabedoria, força, saúde, proteção. Por isso, meu amigo, eu tenho dito, aceite o desafio de obedecer à palavra do Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Zaqueu! Jesus! Desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa.
Mestre, tenha misericórdia de nós. Vão e se mostrem aos sacerdotes. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui curado. Eu fui curado, Senhor. Eu fui curado. Senhor, vocês creem que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Cremos, Senhor, por favor. Então que seja feito conforme a fé. De cada um de vocês. Meu genro, tudo bem? Depois nos falamos, Sara. Esse é o Messias! Ele ressuscitou Lázaro! Eu vi! Ainda bem que Lázaro não veio. Veja, senhora Miriam. Miriam. Suzana. Sim. Sabe onde poderíamos deixar o jumentinho quando o mestre subir ao templo? Nossa hospedaria tem um abrigo para animais, pode deixar conosco. Ótimo, obrigado. Por nada. Veja, estão todos indo com ele. Assim não conseguiremos fazer nada contra esse homem.